Fala galera aí do canal Monte Sport Show, Juvenil aqui, trazendo aí um videozinho para vocês, um alerta, né, um alento sobre os jogadores de base, tá certo? Trazer aí as posições, apresentar tudo para vocês, como é que funciona, quais são os jogadores que o torcedor tem que ficar de olho. Então fica ligado na informação para você torcedor se orientar dos jogadores que o esporte pode ter um estouro aí nessa copinha, né, de futebol júnior que já começa hoje, né? O esporte joga aí de 1h da tarde. Então é isso aí, cara. Vamos embora. Fala galera chibata, beleza? Eu vou começar por setores, tá, gente? Vou começar falando do setor de defesa, de meio campo e de ataque. E aí já vai englobar lateral direito, zagueiro, volante, segundo volante, por aí vai, eu vou explicar para vocês, certo? Começando pela defesa, eu queria abrir aqui falando do lateral direito, Daverson, tá certo? Ele é um cara que tem bastante qualidade ofensiva, é um cara que chega ali e consegue bater bolas paradas, tem qualidade nessa batida, nesses cruzamentos, é um cara inteligente, sabe o que faz quando tá com a bola no pé, portanto é um jogador interessante, é um jogador aí de 20 anos que vai estar disputando a copinha pelo esporte e vale aí pro torcedor ficar de olho nele. O outro jogador, cara, é o Marcelo Aju, tá certo? O Aju, ele tá contando como jogador defensivo, mas ele faz ali de lateral direito, ele faz de zagueiro e faz de segundo volante, né? Que propriamente dizendo aqui, minha opinião, eu prefiro ver o Marcelo Aju jogando de segundo volante. Deixa a tua opinião aqui embaixo do que é que você acha. Um dos pontos positivos do Aju é justamente esse. Essa questão dele ser um cara bem polivalente, jogar de lateral direito, jogar de zagueiro, jogar de volante. E aí é um ponto muito importante, porque o esporte pode necessitar de repente de algumas peças em diferentes momentos, de características diferentes, e o Aju ele pode ser esse cara, né? Como eu já falei aqui, e abro novamente, a Aju, na minha opinião, ele joga melhor de segundo volante, é um cara que tem condução, apoia bem, né? Sabe dar um passe, tem visão de jogo, então é um jogador interessante, o Marcelo Aju, e é um dos jogadores que o torcedor do esporte já está de olho faz um tempo, mas eu vou abrir mais uma vez o alento para o torcedor ficar de olho novamente. Lembrando que ele tem apenas 20 anos de idade, certo? O próximo que eu queria também citar aqui é um cara que é o Matheus Baraca, certo? Matheus Baraca, ele é um jogador de 19 anos, tá no esporte aí desde o sub-13, já disputou aí o Brasileirinho sub-20, juntamente com o Renzo, então ele é um cara que tem experiência, rodagem dentro do próprio esporte, né? Já jogou grandes campeonatos e vale a pena ficar de olho. Um dos pontos mais positivos do Baraca é a imposição física, ele é um cara muito físico, ele é um cara muito forte, então nas bolas aéreas ele costuma se sair bem quando ele está bem na jogada, tá certo? O ponto negativo que eu posso trazer para vocês é que ele às vezes é meio sem qualidade no quesito de conduzir, de ter um pouco mais de paciência, de calma, mas são questões que ele pode estar aprimorando no dia a dia e a gente vai avaliar tudo isso na copinha. Mas é um dos jogadores para a gente também ficar de olho. Agora partindo para o setor de meio campo, que tem um bocado de jogador também, usando aí o termo da palavra, né? Vamos começar aí falando de um cara que eu já avalio bastante aqui no canal faz um tempo, que é o Lucas André. Tá, gente? O Lucas André, ele é um jogador camisa 8, típico camisa 8 moderno, tá certo? Um segundo volante moderno. Ele é um cara de apenas 19 anos, é um cara que tem muita qualidade, ele sabe conduzir, tem visão de jogo, chega para interceptar muito bem as jogadas e além de tudo isso ainda aparece muito bem lá na frente, né? Participando das jogadas, dando assistências, fazendo os gols e dando pré-assistências também. Então é um jogador muito interessante aí, o Lucas André. É um dos jogadores que eu acho que são os dos melhores do esporte. No final do vídeo também vou trazer esses detalhes do destaque, né, para os torcedores do esporte ficar realmente com o olho nesses caras, porque são muito destaque mesmo. Enfim, próximo jogador aí é o Vitor Neves, o jovem Vitor Neves, né, um dos destaques da equipe, né, um dos maiores destaques da equipe. Também faz o de camisa 10, tá certo? Na realidade a posição dele é camisa 10, jogou a outra copinha, jogou bem, tá certo? É um cara que chega lá na frente com qualidade, tem visão de jogo, sabe conduzir a bola com calma, tá certo? Em alguns momentos, o ponto negativo dele é que realmente em alguns momentos ele acaba se afobando um pouco, mas isso muito por conta da idade, né? Aliás, ele por ser um dos jogadores mais jovens, o Charles Eduardo tem 17 anos de idade apenas, assim como o Vitor Neves. São jogadores para mim de muito potencial, mas ainda são muito novos também, então tem que aprimorar em algumas partes. Mas assim, de antemão avisando aqui para você, torcedor do esporte, né? O Charles Eduardo é um jogador bastante interessante. Outro meio campista, meio atacante, meio de ligação, como você queira chamar, que o esporte tem aí como opção, cara, é propriamente o Juan Xavier, né? O Juan Xavier já é um cara de 20 anos, já passou pelo esporte, retornou novamente,
um jogador que tem qualidade. Ponto negativo dele é a questão dele ser bastante franzino, acho ele muito pequeno, né, para a idade dele. O Charles também é, mas ele ainda é um cara de 17 anos, ainda pode aprimorar bastante, né, tem 3 anos pelo menos aí, 3 anos para aprimorar. Mas assim, o Juan Xavier é um cara inteligente, é um cara que tem cruzamento, é um cara que sabe aparecer para jogo, né? É um cara que pode ser muito importante nessa reta de copinha para o Sport e vale a pena ficar de olho também, porque é um jogador ofensivamente interessante. O outro que eu não poderia deixar de fora é o volante Catafesta, tá certo? De 18 anos. É um cara que sabe apoiar lá na frente ofensivamente, tem a condução de bola, não é um cara tão afobado. Pode ser um cara, uma alternativa muito interessante para o Sport entrar titular, até mesmo no segundo tempo, botar um fogo no jogo, quando o Sport precisa de um cara um pouco mais ofensivo, mas que também tem pegada. O Catafesta pode ser essa opção. Outro cara que eu tenho aqui no setor de volante, que é o Ronald. Cara, o Ronald ele é um cara que já decidiu um jogo aí, me recordo, um 3-2 contra o Corinthians, que o Sport jogou lá no Arruda. É um cara que ele é bem interessante também, acredito que ele venha para ser reserva, né? Por conta do ponto dele ter uma questão física não tão boa, né? Mas ele é um jogador interessante que sim, vale a pena para o Sport ficar de olho no atleta. Como repetir e já falo novamente. Ronald é um jogador também interessante, apoia lá na frente e marca direitinho, né? Em posição física é razoável, não é tão boa, mas é um cara que também vale a pena para o Sport ficar de olho. Entrando de repente no segundo tempo, quem sabe de titular, vamos aguardar para ver qual vai ser a opção do Suede Lima, certo? Falando agora do setor ofensivo do Sport. Vou começar por ele que não poderia faltar, o torcedor já está em mente quando eu falo de ataque, que é o Riquelme, cara. Um dos jogadores mais jovens do elenco, não o mais jovem, mas um dos mais jovens, né, juntamente com o Charles, o Vitor Neves, e enfim, já eu falo do outro. O Riquelme é um jogador com bastante qualidade ofensiva, tá, gente? É um cara que tem a condução, é um cara que sabe se apresentar bem para jogo, é um cara que de fato joga bem, né? Riquelme é um jogador interessante e além de tudo isso tem apenas 17 anos, tá certo? A informação que saiu recentemente foi que ele jogaria aí os jogos da Copinha, os 2 primeiros jogos, vai jogar inclusive hoje contra o Volta Redonda, mas enfim, vai jogar os 2 primeiros jogos da Copinha e vai retornar para disputar o Campeonato Pernambucano sob aprovação de Anderson Moreira, de antemão dou minha opinião dizendo que apoio. A gente falou numa live ontem sobre essa questão aí, então vale a pena conferir para quem não viu assim que terminar esse vídeo, fica ligado. Enfim, Riquelme é um jogador muito interessante, é centroavante camisa 9 nato, sabe meter gol, sabe aparecer, sabe se desvencilhar ali das linhas de marcação, então ele é um cara bastante interessante que tem ali o trato com a bola. O outro jogador que eu queria trazer aqui, que vale a pena também para o torcedor ficar muito de olho nesse cara, é o Fernandinho, tá bom? O Fernandinho, o jovem Fernandinho de 16 anos, vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, tá certo aí? Pela equipe do Sport. É um cara que ele é um ponta rápido, é um ponta que tem um contra um, ou seja, ele tem o drible, ele tem a qualidade, tem a condução, é o cara que sabe dar o tapa, sabe correr, botar o lateral ali para correr, para se virar nas 30, né, como diria aí. É um cara que tem inteligência quando chega na linha de fundo. Então, assim, e quando vai fazer o facão também, né? Então, ele é um cara extremamente interessante que o Sport tem que estar sempre ali em cima. O torcedor de preferência também fica de olho, porque é um dos jogadores interessantes, uma das joias que o Sport tem aí. É o Fernandinho. Fechando essa lista, eu queria trazer para vocês agora o destaque dos destaques, né, gente? Que é aqueles caras assim, que é pra gente realmente ficar com o olho mesmo, o olho vidrado, porque são caras que podem trazer algo realmente muito, muito, muito positivo nessa copinha, quem sabe já integrar para um profissional esse ano, né? E aí eu vou trazer esses nomes para vocês agora, cara, que é o nome, propriamente o Riquelme, o Vitor Neves, também temos aí o Lucas André, né? O Aju e o Davidson, cara, o lateral Davidson, tá certo? Então nós temos aí esses jogadores que, de repente, jogando bem, despontando nessa copinha, o Riquelme, no caso, ele já vai voltar, mas o restante despontando nessa copinha, ele pode se agregar ali no meio do elenco do profissional no decorrer do ano, tá certo? Até porque tem jogadores ali de 19, 20 anos que já são maturados, então são jogadores que podem estar pintando na titularidade do Sport. Portanto, torcedor, fiquem de olhos, fiquem atentos. Esse foi o vídeo. Eu agradeço a todo mundo que acompanhou até aqui. Peço para que você já fortaleça com o seu gostei. Se você não é inscrito no canal, você se inscreva rapidamente, tá certo? E não esqueça de ativar o sininho das notificações, porque aqui são vídeos diários, são lives diárias. Então é muito importante você ficar ligado aqui no canal, que é notícias sobre o esporte. E no dia a dia a gente está trazendo aqui coletivas, informações e por aí vai. Então é isso. Se possível também virar membro. Não esquece de ter o like, deixe seu comentário aqui embaixo de quem você admira, de um jogador que você acha que tem que integrar de repente no elenco profissional do esporte. Enfim, obrigado a todo mundo que acompanhou. É isso aí e tamo junto. Valeu!